Essa história é baseada em um relato real, enviado por um dos nossos inscritos em segredo. Os nomes foram trocados, mas o desejo, esse ficou intacto. Se inscreve no canal, curte esse vídeo e comenta o que você faria se fosse você no lugar dela. O link do grupo no WhatsApp tá na descrição. É por lá que a gente solta os relatos mais quentes, antes de todo mundo. E se quiser ir além, vira membro do canal. Tem conteúdo reservado só para os mais ousados. Agora ajeita a poltrona e vem ser feliz, porque o que vem a seguir vai fazer sua pele arrepiar sem encostar um dedo. Era fim de tarde quando ele apareceu, como se o acaso tivesse combinado a hora com minha pele. Eu estava na livraria, a seção de filosofia, fingindo que lia, mas com o coração esmagado por uma ausência que eu mesma inventei. Ele entrou, alto, cansado e absurdamente real. A camisa de linho clara marcava o contorno dos ombros como se desenhada por suor, e por baixo, dava para ver o peso do corpo, o peito que se movia devagar, como se respirasse para dentro. Você sempre finge que lê Nietzsche, ou hoje é especial. A voz dele me invadiu como vinho quente. Eu devia ter rido, fingido surpresa, mas só senti o calor na nuca, a pressão nas coxas, a garganta seca. Fiquei em silêncio. Ele pegou o livro da minha mão, abriu, leu uma linha, sorriu torto, como se soubesse o que fazer com o que leu, e comigo. Hoje à noite, 21 horas, na galeria subterrânea. Tem uma exposição proibida. Não dizem isso, mas é. Ele me devolveu o livro, sem tocar. Se vier, não vista preto. E saiu. Eu não sabia o nome dele, mas o cheiro ficou preso entre as páginas. Almíscar e alguma culpa. Passei a tarde lutando contra uma decisão que já estava tomada. Escolhi um vestido corvinho, leve, quase transparente sob a luz, sem sutiã, porque o bico do meu seio já reagia só com o vento que entrava pela janela. Desci as escadas do prédio como quem comete adultério, mesmo não devendo nada a ninguém, além da minha vontade reprimida. Cheguei na galeria. O segurança nem olhou meu rosto, mas os olhos dele estavam lá, no fundo do corredor, sentado, esperando, como se tivesse certeza que eu viria. Ele não disse nada, apenas me olhou, de baixo para cima, como se despisse com a íris. Você veio. Foi tudo que ele falou, e tudo que eu precisava ouvir para perder o pouco juízo que me restava. A exposição era de corpos, pinturas em nanquim e sangue falso, um contraste quase sagrado entre violência e desejo. Eu olhava os quadros, mas sentia os olhos dele em mim, o calor do lugar, a respiração dele atrás de mim, a proximidade calculada, como se o ar tivesse ficado denso demais para ser ignorado. Até que ele falou, tão perto que senti o som na nuca. O que você sente quando olha esses corpos? Engoli em seco. Quis mentir, mas a verdade saiu sem freio. Inveja. Ele sorriu. Fez uma pausa. Me puxou pelo braço, firme, mas sem pressa. Entramos numa sala escura, isolada. Só nós. E um quadro. O quadro era uma mulher com os pulsos amarrados e os olhos abertos demais, como se pedissem algo entre o perdão e o toque. Ele chegou mais perto, encostou o joelho no meu, e foi como se me rasgasse por dentro sem tocar. Ficamos em silêncio. O tempo parou. A respiração virou música suja. Então, ele disse: isso aqui não é sobre arte, é sobre controle. E saiu, deixando meu corpo em chamas e minha mente em ruínas. Mas a maneira como ele me olhou depois foi pior que o toque. Passei a noite sem dormir. A lembrança do joelho dele no meu queimava como febre em câmara lenta. Cada detalhe repetido na mente, como se meu corpo tivesse virado reprodutor de memória. Na manhã seguinte, recebi o envelope. Sem remetente. Sem nada escrito. Só uma chave. E uma instrução, 20 horas. Mesmo lugar. Porta vermelha. Minha garganta fechou. Meu corpo reagiu antes da razão. Senti o jeans apertado entre as pernas. Um desconforto quase sujo e viciante. Era um convite, mas também um desafio.
Uma ameaça sussurrada no meu subconsciente. Você aguenta? Passei o dia sem conseguir trabalhar. Sem conseguir comer. Cada toque de celular me fazia saltar. Como se meu corpo já tivesse entregue a alma. Às 19h48, eu já estava na frente da porta vermelha. O vestido, dessa vez, era de seda clara. Apresentei meu próprio medo com ousadia. E ausência de calcinha. Quando girei a chave, senti o clique ressoar no peito. A sala era escura. Uma única luz pendurada no teto. E ele, no fundo, de pé. Encostado na parede. Camisa preta. Manga dobrada. Os antebraços dele pareciam armas. Fecha a porta. Fechei. Com o coração batendo como passos de guerra. Tira os sapatos. Tirei. O chão estava frio. Quase úmido. Meus pés reconheceram a sensação de submissão antes da mente. Agora, só escuta. Ele começou a andar ao meu redor. Devagar. O som dos passos era mais alto que o silêncio. Sentia o ar se mover quando ele passava. O calor que deixava atrás. O cheiro, sempre ele, de alguma coisa entre madeira, suor e decisão. As pessoas acham que liberdade é fazer o que se quer. Ele parou atrás de mim, mas às vezes é o oposto. Liberdade é obedecer. Senti a respiração dele descer pela minha nuca. Um fio invisível puxava minha espinha. Você quer sentir ou só imaginar? Não respondi. Ele passou por mim. Rente. Raspando o braço no meu. Me olhou nos olhos. Mas não com desejo. Com domínio. Como quem segura uma verdade que o outro ainda não aguenta. Senta. Havia uma cadeira no centro da sala. Estofada. Escura. Baixa. Me sentei. As coxas colaram no tecido quente. O vestido subiu. Mas eu não o puxei para baixo. Porque algo em mim queria ser vista. Ele pegou um quadro. Me mostrou. Era ela de novo. A mulher amarrada. Sabe o que ela sente? Neguei com a cabeça. Alívio. Porque alguém decidiu por ela. Ele encostou o quadro na parede. Sentou na minha frente. Perto. Muito perto. Hoje, você não decide nada. E estendeu a mão. Aberta. Parada. Esperando algo. Entreguei meu celular. Sem pensar. Ele desligou. Guardou no bolso. Foi quando percebi. Eu estava completamente à mercê. E gostei disso. Se eu soubesse o que estava na gaveta dele, teria ido embora naquela hora. Eu não fui embora. Na verdade, me aproximei. Quis saber. Quis ver. A tal gaveta estava no móvel discreto, antigo. Como se tivesse sido esquecido de propósito. Mas nada naquele cômodo era por acaso. Puxei devagar. A madeira rangia como se protestasse. Dentro. Luvas de couro. Um caderno de capa preta. Um lenço com marcas. Algo entre perfume e suor seco. E uma foto. Era uma mulher. De costas. Amarrada. Mas não era o mesmo quadro. Era real. E ela era parecida demais comigo. Senti o estômago revirar. Uma tontura úmida tomou meus olhos. E antes que eu pudesse pensar, ele estava atrás de mim. Achei que você fosse abrir mesmo assim. A voz dele não era de surpresa. Era de confirmação. Fechei a gaveta. O barulho foi seco. Final. Quem é ela? Minha voz saiu baixa. Fraca. Assustada demais para parecer corajosa. Ele deu um passo. Me envolveu com o corpo. Sem tocar. Só presença. O calor dele era uma prisão sem grades. Ela foi o começo. Você é o fim. Minha pele arrepiou inteira. O bico dos meus seios roçava o tecido leve do vestido. Latejava. Mas meu cérebro gritava. Isso é um jogo? Ele sorriu. Curvou a cabeça. Encostou os lábios, quase, na minha orelha. Não. Isso é você, sendo quem sempre quis ser. Fiquei ali, travada entre pavor e fascínio. Ele estendeu o caderno. Eu não peguei. Aqui estão todas. Cada uma que achou que era só prazer. Cada uma que fingiu não sentir. Até ser tarde demais. Eu não sabia se era ameaça, confissão ou convite. Só sabia que meu corpo queria ficar. Mas minha alma já tremia de medo. Você me escolheu por quê?
Perguntei, tentando fingir controle. Ele não hesitou. Por que você mente bem? Até para si mesma. Eu devia ter saído. Corrido. Quebrado aquele feitiço com realidade. Mas fiquei. Porque parte de mim queria estar na próxima página daquele caderno. Ela não viu. Mas ele viu. Tudo. Na noite seguinte, a chave já não era necessária. A porta estava entreaberta. Como se ele soubesse que eu voltaria. E não quisesse me dar a chance de fingir dúvida. Entrei. Descalça. O som do salto deixado no corredor ecoava como rendição. Ele estava de costas. Mexia em algo. Não olhou. Apenas disse: fecha a porta. Tranca. Fechei. Tranquei. A cada passo, o vestido colava mais no corpo. Como se o medo e a vontade transpirassem juntos. A seda úmida deixava tudo exposto. O arrepio. O desejo. A vergonha escondida nos detalhes. Ele virou devagar. Me olhou inteira. Você está pronta para obedecer? A pergunta veio sem peso. Mas o eco dela me empurrou contra minhas próprias barreiras. Sim. Foi um sussurro. Meu. Ele se aproximou. Parou a centímetros. Então, ajoelha. Não havia tom autoritário. Era pior. Era controle com suavidade. Um comando que me obrigava mais por dentro do que por fora. Me ajoelhei. O chão era frio. Mas minhas coxas, quentes, latejantes. Sentia a pulsação entre elas. Uma batida que não combinava com razão. Ele tirou do bolso um pedaço de tecido. Escuro. Denso. Vira de costas. Virei. O barulho do meu joelho roçando no piso me fez tremer. Era íntimo demais para ser ignorado. Ele cobriu meus olhos. Prendeu firme. Agora. Escuta. O mundo ficou preto. Mas cada som ganhou corpo. O zíper. Os passos. O sopro. O que você sente agora? Pausa. Respiração acelerada. Vontade. Ele riu. Curto. Grave. Do quê? De perder o controle. Silêncio. Então, senti. Não um toque. Mas o calor da palma dele pairando sobre meu ombro. Ele não encostou. E ainda assim, invadiu cada parte minha. Você já perdeu. Meus seios pulsavam sob o vestido. O bico roçando o tecido fino como se implorasse por atrito. E mesmo sem enxergar, eu via ele todo. A voz. O cheiro. A ameaça implícita no jeito como ele não tocava. Deita. Deitei. O som da seda no chão. A respiração descompassada. O coração feito tambor tribal no peito. Ele se aproximou. Ajoelhou ao lado. Respirou fundo. Como se absorvesse minha entrega. A partir de agora, cada ordem que eu te der, é uma escolha sua obedecer. Mas cada escolha tem um preço. Engoli em seco. A voz não saía. Mas ele não esperava resposta. Apenas me deixou ali. No chão. Vendada. Úmida. Vazia. E saiu. Sem dizer nada. Só o som da porta fechando atrás dele. Baixo. Irônico. Lento. Se você já se sentiu assim, comenta, eu também me perdi. Porque só quem viveu entende. Dessa vez, ele não falou nada. Apenas me esperava sentado. A luz fraca desenhava sombras no rosto dele. Os olhos, mais escuros que nunca. E algo ali, havia mudado. Sentei no chão, em frente a ele. As pernas dobradas. O vestido colado no corpo, agora úmido por dentro. E não era só suor. Ele estendeu um envelope. Abre. Dentro. Uma foto. Minha. Ajoelhada. Vendada. Meu corpo congelou. A respiração travou no meio do peito. Como? Você achou que era sobre controle. Mas era sobre confiança. E você me deu. Agora, eu devolvo o favor. Atrás da foto. Um endereço. Um nome. Uma data. Alguém ia estar lá. Alguém que não podia saber. Isso é chantagem? Não. É escolha. Ele se inclinou. Quer sair? Pode ir. Mas se ficar, você se entrega inteira. Eu não saí. Porque parte de mim já não pertencia mais a mim mesma. Ele tirou uma corrente de dentro de uma caixa. Delicada. Fina.
como as que prendem passarinhos por dentro. Vira! Virei. Os pelos do meu pescoço se arrepiaram antes mesmo do metal tocar. Ele prendeu. A trava fez um clique quase sensual. O som ficou preso entre meu ventre e meu medo. Agora você é minha. Mas só se quiser. As palavras eram doces, mas doíam como facas limpas. Ele puxou devagar. A corrente deslizou entre meus seios. Apertou. Escorregou. E ele apenas observava. Você vai encontrar ele amanhã. Vai sorrir. Fingir. Mas vai saber que está aqui. Presa. Eu devia odiar. Mas sentia tesão. Porque o prazer, agora, vinha do perigo. Comente. Você teria coragem. Compartilhe. Manda para quem te fez sentir algo parecido. Inscreva-se. Aqui, cada segredo tem voz. Mas o que eu encontrei na mala dela, ninguém jamais poderia explicar. No café da manhã, ele me olhou como se soubesse. Como se cada gole de suco fosse uma mentira que eu tentava engolir sem engasgar. Dormiu bem? Ele perguntou. Dormi. Menti. Meu pescoço ardia. A corrente estava lá, por baixo da gola alta. Oculta, mas presente. E cada movimento me lembrava dela. Do quarto. Da foto. Da entrega. Eu devia disfarçar. Mas o corpo traía. A pupila dilatada. O leve tremor na mão. O calor entre as pernas mesmo sem estímulo. Foi quando ela apareceu. A mulher da recepção. Sempre calada. Sempre invisível. Mas agora, ela olhava direto para mim. Longo. Fixo. Como se já soubesse. Como se tivesse visto. O olhar dela era um espelho sem filtro. E então, ela sorriu. Um sorriso curto. Cúmplice. Quase perverso. Voltei pro quarto e vomitei. Não de nojo. Mas de nervo. De tensão acumulada em segredo. Tentei abrir a janela. Precisava de ar. Mas a tranca estava emperrada. E por um instante, achei que fosse de propósito. O celular apitou. Mensagem anônima. Sem nome. Só uma frase. Ela sabe. E quer te ver. O coração disparou. A pele formigava. Respondi. Quem é você? Veio outra foto. Minha. Na saída do prédio. A corrente escapando pela gola. Quase nada. Mas era o suficiente. Fui até o endereço do envelope. O bar era pequeno. Pouca luz. E lá estava ela. A mulher da recepção. Sozinha. Taça de vinho na mão. Os olhos, agora sem pudor nenhum. Senta. Ela disse. Sem sorrir. Sentei. Tremendo. O vestido parecia mais curto. A corrente mais pesada. Ela me olhou de cima a baixo. Ele faz isso com todas. Mas com você, é diferente. Silêncio. Por quê? Perguntei. Ela sorriu. Trincado. Porque você ainda finge que não quer. Ela encostou o joelho no meu. Foi um toque simples. Mas senti como se meu mundo inteiro desabasse em silêncio. E foi ali, no bar vazio, que eu percebi, não era só ele que estava vendo. Cheguei no quarto com a respiração cortada. O silêncio me rasgava mais do que qualquer palavra dita. Ele estava lá, de pé, imóvel. Você viu ela? Ele disse. Não perguntou. Assenti. Devagar, como quem admite um crime. Ele veio até mim. Sem pressa. Cada passo era uma batida no meu peito. O chão parecia mais próximo, como se eu afundasse a cada segundo. E agora? Ele perguntou. Você ainda é minha? A corrente ainda estava no meu pescoço. Mas era a alma que pesava. Não sei. Respondi. Ele encostou os dedos na corrente. Puxou leve. Só o suficiente para me fazer sentir. E então, me soltou. Então prova. Foi tudo que ele disse. A luz estava baixa. Mas eu via. O suor na clavícula dele. O peito subindo devagar. Os olhos, agora dilacerados. Me ajoelhei. Pela última vez. Não por ele. Por mim. Pela necessidade de entender o que me prendia aquilo. Ao vazio. A submissão que dava prazer. Ele sentou atrás de mim. Encostou o peito nas minhas costas. E sussurrou. Isso não era sobre mim. Era sobre você se ver.
Fechei os olhos. E deixei as lágrimas caírem. Não de dor, nem de vergonha, mas de fim. A corrente caiu. O clique da trava se soltando ecoou como um tiro mudo. Levantei. Vesti a roupa. Peguei a chave da porta. Ele não tentou me impedir, nem olhar para trás. Voltei para casa. O som dos meus próprios passos parecia mais alto agora, como se andassem dentro de mim. Abri a porta. Entrei. Sentei no sofá. Respirei. Mas ele nunca saiu de mim. Comente. Você teria coragem. Compartilhe. Manda para quem te fez sentir algo parecido. Inscreva-se. Aqui, cada segredo tem voz. Mas o que eu encontrei na mala dela, ninguém jamais poderia explicar. Agora é com você. O que você achou? Gostou, né? Eu sei. Agora deixe o seu like e se inscreva no canal e compartilhe com mais pessoas. Aliás, tudo que é bom, a gente divide. Um beijo, um abraço e sonhe comigo. Ai que delícia! Gostoso!